Senhor, que tudo que Ele vier falar aqui esta noite, que não seja nada dele, mas conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Que cada um que entrou aqui esta noite, Senhor, abra o teu coração para aquilo que o pastor Maurinho tem dar esta noite para cada um. Não ele, mas o Senhor Jesus, a qual trouxe essa palavra diretamente do céu para a vida dele, e assim seja para a nossa vida. Assim eu coloco ele e a tua família em tuas mãos. Que tudo hoje seja para a honra e glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Onde estão felizes aqui, diga graças a Deus. Felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Bendito seja o nome do Senhor. Estou feliz por estar aqui, trêmulo. Quer dizer para o pastor Luiz que depois ele me paga. Ao que sentar lá na pizzaria, ele paga a conta, amém? Em nome de Jesus. Agradecer a Deus por estar aqui nesta noite. Em primeiro lugar, né? Sempre louvando ao Senhor pelos benefícios a qual o Senhor tem nos proporcionado, pelo fôlego de vida. Agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, o papazinho. Agradecer ao Senhor pelo sorriso, mas também pelas lágrimas, porque o Senhor é excelso sobre todas as coisas. Viver não é fácil, né? Viver é um desafio, e todos os dias nós somos desafiados a viver. E se nós estamos vivos, é porque o Espírito Santo do Senhor mantém em nós o fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui já andou de Fusquinha? Lembra? Eu andei muito quando eu era menino. Andou, né? Qual é a tese do Fusquinha? O Fusquinha, ele demora a pegar, né? Mas também depois que pega, sobe até em pau de sebo. Eu, com a minha timidez, eu sou igual o Fusquinha. Uma hora pega, vai embora. Em nome de Jesus. Eu estive orando ao Senhor, perguntando a Deus, meu Deus, o que falar para uma igreja, uma igreja reino, pastoreada pelo pastor Luiz. Aí minha esposa falou, fala que Deus colocar no seu coração. Eu digo, não, tudo bem. Mas é muito bom você pregar para uma igreja que tem conhecimento, para uma igreja que é doutrinada dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem trouxe Bíblia aí, diga amém. Então abram-na comigo no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Chorão. Muito obrigado por esse fundo musical, tá? Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 18. Quantos estão me ouvindo bem aqui? Diga amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Isso aqui é cartilha de crente, tá, irmãos? Cartilha de crente. Profeta Jeremias, capítulo de número 18. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Todos acharam, né? Livro do profeta Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Pode deixar aberto aí no capítulo 18.
Irmãos, para quem não me conhece, eu sou, o pastor Maurino. Quando eu era o velho homem, eu era chamado de Mauro. E quando eu estava na minha gangue, eu era conhecido como Mauro Cabeça Seca. Por que Mauro Cabeça Seca? Porque na mesma turma tinha um Mauro que tinha um cabelo grande. Então era o Mauro Cabeludo e o Mauro Cabeça Seca. E quando eu era criança, louvado seja o nome do Senhor, e você vai entender isso dentro da palavra de Deus nessa noite. Quando eu era criança, quando eu era recém-nascido, assim conta, louvado seja Deus, as minhas tias e também minha avó, muitas das vezes falava isso, que quando eu nasci leproso. Quando eu nasci, a minha pele era coberta, pastor Luiz, por lepra, ao ponto de, quando a minha mãe, ela ia dar banho em mim, quando eu nasci, ou quem cuidasse de mim, teria que me colocar dentro de uma bacia com água morna, para que a água viesse a dissolver as cascas das feridas, para não machucar, na hora de trocar ali as roupas. E assim a minha família conta que eu fui desenganado dos médicos. Os médicos, eles deram para minha mãe dias, porque eu não iria conseguir sobreviver. Quando nós temos um chamado na presença do Senhor, você pode ter certeza que o inimigo também sabe disso. E ele vai tentar de todas as formas fazer com que o chamado de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, não venha se cumprir. Muitas coisas na minha vida aconteceram e eu não sabia muitas das vezes por que é que estava acontecendo aquilo, porque haja visto que eu não tinha o conhecimento e nem o envolvimento com Deus para discernir o que estava acontecendo. E na minha infância eu passei por muitas perdas. Eu perdi a minha mãe com 10, 11 anos. Como eu também perdi um irmão meu também nessa faixa etária. Eu estava nessa idade. E foram muitos desgostos e muitos traumas que desencadeou em mim a epilepsia. Eu fiquei 8 anos da minha vida tomando remédio controlado. As minhas emoções, elas não poderiam ser afloradas. Eu não podia tomar susto. Eu não podia passar raiva. Eu não podia correr. Eu não podia nem me alegrar ao extremo, que era a ponto de eu cair e por ali ficar estribuchando e babando. Muitas das vezes eu passava mal no meio da rua. Muitas das vezes eu passava mal, ia tomar um banho no rio, e muitas das vezes me tiravam de lá, quase morto. E Jesus, Ele me libertou deste mal. Jesus, Ele fez uma obra em mim, porque hoje eu corro, hoje eu passo raiva. Ai de mim, se eu não pudesse passar raiva hoje. Eu estou dizendo isso para você entender que quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, aleluia, pode se levantar o inferno, pode passar o que tiver que passar, mas a promessa que Deus tem, ela irá se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus promete, o mesmo Deus, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E como se não bastasse isso, devido aos traumas, devido às situações, nós vamos entrar na palavra daqui a pouquinho. Na minha adolescência eu já comecei, aleluia, a me envolver com o alcoolismo.
Eu desenvolvi o vício do álcool muito cedo. Aos 13, 14 anos, eu já comecei a beber. Aos 13, aos 14 anos, eu já tomava quase todos os tipos de bebidas que possa vir na sua mente aqui, mas a minha preferida era a cachaça. E eu entrei numa situação em que eu era magrelinho, e eu fiquei tremendamente viciado na bebida, ao ponto de que na minha juventude, se eu não tivesse cachaça para beber, eu passava mal. Eu começava a tremer, e eu tinha que consumir alguma coisa que tivesse álcool, para mim poder dizer que para mim estava bom. Eu bebia tanto, que eu dormia com 1 litro na cabeceira da cama, e de madrugada, ao contrário do que a gente faz hoje, eu acordava para beber, porque eu perdia o sono e começava a passar mal e bebia. Muitas das vezes, para sair para o trabalho, eu tinha que beber, porque eu não conseguia fazer nada se eu não estivesse sobre o efeito do álcool. E isso foi acabando com a minha saúde, isso foi acabando com o meu caráter também, porque chegou um tempo na minha vida que eu não conseguia serviço. As pessoas me davam serviço e com 2 dias me dispensavam, porque eu só queria saber de beber. Eu não queria ter responsabilidade. E com isso o tempo foi passando. Eu não sou daqui, eu sou do sul do estado. O pastor deve conhecer bem a região aí de Afonso Cláudio, Domingos Martins, aí para cima. Sou daquela região, terra de alemão. E com isso o tempo foi passando. Para adiantar aqui um pouco, eu estava em Vitória, louvado seja o nome do Senhor, quando alguém, louvado seja Deus, diga para essa pessoa que está do seu lado, tem sempre alguém intercedendo pela sua vida. E eu morava em Cariacica, louvado seja Deus, na época que eu vou citar aqui. E ali em Cariacica, bendito seja o nome do Senhor, eu morava em uma rua, pastora, e na outra rua morava um casal de diácono, bem velhinhos. Era o irmão Antônio e a irmã Maria, pastor Luiz, para adiantar aqui o processo do testemunho, é grande coisa. E esses diáconos, eles cismaram com a minha cara, de que ia me ganhar para Jesus. E eles me viam na porta do boteco, e chegava no meu ouvido, e o irmão Antônio com um chapeuzinho, parecendo que é chapeuzinho do pastor Luiz. No dia que eu vi que é chapeuzinho, eu lembrei do diácono Antônio. E ele chegava com aquele chapeuzinho assim, olhando por baixo, e dizia para mim assim: olha aqui, jovem, Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia. E eu ficava sem entender nada. Eu dizia assim: mas que negócio de Deus tem um projeto para a minha vida? Que negócio é esse que esse senhorzinho está falando? E todas as vezes que eu vinha campareando pela rua fora, eles estavam indo, aleluia, para a igreja, os dois. E cá para nós, eles tinham tanta unção na vida deles, que o perfume deles eram diferenciados. Eles me davam um abraço, eu sentia o cheiro de um perfume que eu nunca consegui encontrar, o perfume que aquele casalzinho usava. Hoje eu sei que era o perfume de Cristo. Mesmo cheio de algo, quando eles me abraçavam, eu me sentia bem. E eles diziam para mim: você será ainda um homem de Deus. Deus vai fazer uma obra na sua vida. Louvado seja Deus. E eles foram insistindo, só que eu corria. Quantas vezes eles vinham, de cada janela eu olhava assim, eu já tinha tomado todas, e de cada janela eu olhava lá no morro, lá vem o irmão Antônio e a irmã Maria, com a biblinha debaixo do braço. Eu dizia assim: hoje eles não me pegam não, irmãos. Literalmente, eles me tiravam de debaixo da cama. Eu entrava debaixo da cama para esconder do casalzinho, para eles, dizendo eu para eles não me perturbar, para me deixar na cachaça. E eles diziam assim: olha, hoje eu vou levar você para a igreja, você vai para a igreja. E eu dizia assim: mas
eu ir para a igreja, se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de beber. Se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de ir para os karaokês da vida, da Rua 7. Se eu ir para a igreja, eu vou ter que abandonar as amizades do boteco. Eu não vou para a igreja. E eles continuou insistindo. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e diz assim: vale a pena insistir em uma alma. E eles insistiram comigo, louvado seja o nome do Senhor. Até que um dia eles conseguiram me levar para a igreja. E eu disse: então tá bom, eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja. No dia em que eu fui para a igreja, eu estava mais para lá do que mais para cá. Eu entrei dentro da igreja alcoolizado e não estava entendendo nada. E eu sentei na cadeira. Ele diz assim: ó, pode ficar aí que Deus vai falar com você. E eu disse assim: como que Deus vai falar comigo se eu estou só o álcool? E eu chorava. Os irmãos olhavam e diziam assim: coitado, que cachaça brava é essa? Mas na verdade eu estava sentindo o Espírito Santo fazendo uma obra dentro de mim. E eu comecei a gostar, pastor Luiz, daquilo ali. É por isso que quando entra um bêbado dentro da igreja, eu sempre disse isso: em nome de Jesus, não menospreza. Não menospreze, ele pode estar caindo, deixa cair aqui, deixa dormir, deixa babar, porque ali pode levantar um homem que irá pronunciar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E eu entrei dentro daquela igreja. Um certo dia tinha uma festividade, e eles passaram na minha casa e disse assim: olha, hoje nós vamos para a igreja do Evangelho Quadrangular. Disse assim: você vai para a igreja? Vou. Irmãos, eu entrei dentro da igreja naquele dia, e ele passou de manhã e falou: não bebe hoje. Foi a mesma coisa ele dizer assim: encha a cara, porque hoje você vai para a igreja. E naquele dia parece que foi o dia que eu mais bebi, e eu tinha cara mesmo, sem dó. Quando eles passaram, eu estava bebão, e eles não desistiram de mim. Eles foram, me colocaram na frente, como se estivesse tocando porco, e eu fui. Nesse dia, louvado seja o nome do Senhor, eu sentei no último banco, lá atrás. Ele disse: fica quietinho aí. E nesse dia, tinha um pastor pregando, pastor lá de Itaenga, estava pregando lá, um pastorzinho cheio do Espírito Santo. E quando foi no final, louvado seja Deus, ele fez um apelo. Ele diz assim: aqui no nosso meio tem alguém que precisa de Jesus imediatamente. Deus precisa fazer uma obra, e é hoje. E aquilo entrou no meu coração. Tinha umas bandas tocando lá, e eu sempre gostei de show de calor, eu sempre gostei de som, de música, de instrumento. E eu falei assim: um dia eu vou cantar nesse negócio aqui também. E ele perguntou quem quer aceitar Jesus. Lá atrás eu dei um grito no fundo da igreja. Eu disse: eu. Quando eu disse eu, a igreja toda fez assim. Mas na mesma medida que ela fez assim também. Ou seja, ele não está falando a verdade, está bêbado, não está sabendo o que está dizendo. Só que o pastor, ele saiu do altar e foi ao meu encontro e disse para mim: se você diz que quer aceitar Jesus, eu disse: eu quero, pastor. Não sei bem o que é isso não, mas eu quero aceitar Jesus aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fui lá na frente chorando, bêbado, cheio da manguaça, mas eu fui sentindo ali que Deus estava fazendo uma obra. Louvado seja Deus no meu viver. E aqueles irmãos me abraçavam, e aqueles irmãos, aleluia, celebravam, e ficou alegre. Ei, desse dia para cá, louvado seja o nome do Senhor, Deus começou a fazer uma obra na minha vida. A minha pastora, a qual ela veio me batizar, a pastora Rosa, ela mora no Antônio Ferreira Borges, é um bairro de Cariacica. E ela teve toda a paciência, aleluia, para ir arrancando os carrapichos de mim. E quantas das vezes eu caía, louvado seja o nome do Senhor, ela na unção de Deus ia lá e me levantava.
Eu desviava, aleluia, e ela dizia: Deus não desiste de você. Pastora, não tem mais jeito comigo, eu não consigo me firmar, porque está dentro de mim é mais forte, eu não consigo ficar desse jeito lá e aqui, pastor, acho que não dá mais. Deus não desiste de você, e foi me tratando, Deus foi me purificando, irmãos. Quando eu pensei que não, o cheiro da bebida já estava causando ânsia em mim. O cheiro da bebida já me incomodava, eu já não queria mais saber daquilo ali. E a pastora me discipulou e me levou para as águas e me batizou. Louvado seja o nome do Senhor. Na capa da minha Bíblia ainda tem isso, há quase 25 anos atrás. Na capa da minha Bíblia eu trago foto do meu batismo. E na mesma igreja, louvado seja Deus, que eu aceitei Jesus e fui batizado. Um certo dia também estava tendo um encontro de homens naquela igreja. Os homens organizou um evento, louvado seja Deus. E ali naquela igreja estava um mover muito grande de Deus. Quando o pastor em cima do púlpito estava pregando, aleluia, e ele diz assim: Deus mandou eu parar o sermão, porque Jesus está entrando na casa agora, e Ele quer batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Quando o pastor fechou a boca, o céu se abriu sobre aquela igreja. Louvado seja Deus. E tinha muitos jovens ali naquele evento. E quando eu percebi, eu via jovem pipocando daqui, jovens falando em línguas de lá. Eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo ali, quando de repente, aleluia, eu olhei para cima, eu não via o teto da igreja, e o céu começou a abrir e bateu um clarão sobrenatural. Eu vi isso, louvado seja Deus. E quando eu baixei os olhos, eu vi como se a igreja estivesse resplandecente. Naquele momento, o Espírito Santo me tomou de uma tal forma, eu comecei a enrolar a língua. Eu não sabia certo o que estava acontecendo. Eu só sei que naquele dia, Deus, com sua infinita misericórdia, me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, eu estou testemunhando isso aqui nesta noite, sabe por quê? Para dizer para você que a obra que Deus tem na tua vida, louvado seja Deus, pode levantar o homem, pode levantar o inferno, pode levantar as hostes, os principados e os potestades, mas irá se cumprir na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus não desiste daqueles a qual Ele tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E durante a caminhada, pense que eu nunca entristeci, muitas vezes, mas aqui estamos para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, sem ficar aqui na minha palavra, olha o que está escrito no livro, aleluia, do profeta Jeremias, capítulo 18. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É impossível não sentir a presença de Deus aqui. Esteja sensível. Eu disse aqui nesta noite que Deus não descarta ninguém. Quantas pessoas já entraram dentro de uma igreja e porque caiu, e porque escorregou, porque pisou no tomate, alguém sem a sensibilidade começou a olhar atravessado para ela e dizer para ela que ela estava em pecado, e que Deus não iria mais ouvir a oração dela, e que Deus não iria mais continuar o projeto. Mentiram para essas pessoas, quando na verdade Deus nunca desiste, louvado seja Deus, do homem. Deus abomina o pecado, mas Ele é apaixonado, aleluia, pelo pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito assim a palavra de Deus nessa noite. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro,
e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, diga, um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Apenas, aleluia, até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta Jeremias, ele está, aleluia, sendo usado por Deus, obviamente, aleluia, para o povo de Israel. Em uma época que o povo havia se corrompido diante de Deus, em uma época em que o declínio espiritual e o declínio moral havia se estabelecido no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Então Deus levanta, aleluia, Jeremias para profetizar neste período. Louvado seja Deus. E o mais interessante é que Deus faz uma promessa e revela para Jeremias. Quando ele diz: não poderei eu fazer assim também, Deus estava dizendo assim: eles podem ter até se rebelado, eles podem até ter vacilado na caminhada, eles podem até ter virado as costas para mim, mas o projeto ainda está de pé, as promessas ainda estão de pé. Não vou melhorar isso aqui. Deus estava dizendo assim: olha, se eles, aleluia, foram por caminhos tortuosos, na hora em que eles regressar, vão bater de cara com a promessa. Sabe por quê? Porque a promessa não foi invalidada. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que o profeta Jeremias, a palavra do Senhor vem ao profeta Jeremias e disse para ele assim: Jeremias, levanta-te. Louvado seja Deus. Ei, quando Deus está dizendo levanta-te na sua palavra, quando Deus está dizendo ergue-te na sua palavra, Deus está dizendo: ei, toma uma posição, porque eu quero falar com você. Toma uma posição, porque eu tenho algo para mostrar para você. Louvado seja Deus. Ei, para Deus falar, para Deus mostrar, muitas das vezes Ele pede para nós tomarmos uma posição para receber algo que Deus está revelando, aleluia, ao nosso coração. E o mais interessante é que Deus chega para o profeta e diz para ele assim: olha, Jeremias, hoje eu quero que você desce à casa do oleiro. Senhor, eu quero que você desce lá, Jeremias. Mas, Senhor, o Senhor mandou eu levantar, agora o Senhor está mandando eu descer. Ei, é porque é uma revelação aqui. Quando nós levantamos, nós ouvimos Deus, mas quando nós descemos, nós vamos ver, aleluia, o sobrenatural acontecendo. Ei, Deus estava dizendo assim: desce, Jeremias, porque você já me ouviu. Agora eu quero que você desce a casa do oleiro, porque você vai ver, você vai aprender. Ei, o profeta Jeremias não estava descendo a casa do oleiro para pregar, não. O profeta Jeremias não estava descendo a casa do oleiro para ter uma oportunidade para trazer uma saudação, não, nada disso. O profeta Jeremias não estava descendo a casa do oleiro, aleluia, para trazer o esboço de uma saudação, não. O profeta Jeremias estava descendo a casa do oleiro para aprender com Deus. Ei, quer aprender com Deus? Desça a casa do oleiro. Quer ter revelação com Deus? Desça a casa do oleiro. Quer ter intimidade com Deus? Desça a casa do oleiro, porque é na casa do oleiro que Ele irá manifestar e revelar as suas grandezas. Louvado
Louvado seja Deus. Quem veio para a casa do oleiro aqui nessa quarta profética, irá receber de Deus aquilo que veio buscar, irá ouvir a voz de Deus, sair edificado e glorificando o santo nome do Senhor. Irmãos, me perdoam, mas eu tento dar uma mudada, mas é assim que, não sei, pastor Luiz vai me discipular, amém? Mas é assim que eu prego, é assim que não sei, é um mistério. Louvado seja Deus. E aí o profeta, aleluia, ele está no cantinho da olaria, ele está olhando, e Deus diz para ele assim, ó, observa bem para você aprender. Por isso que eu estou olhando para o pastor Luiz. Observa bem para você aprender o que é que vai acontecer aqui. E o profeta, aleluia, está olhando, e a palavra do Senhor diz que ele está observando. O oleiro está fazendo uma obra linda sobre a roda, está projetando um vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Pausa. Até esse barro chegar aqui, aleluia, a palavra do Senhor, ela não menciona, mas eu tenho certeza que para fazer esse barro, o oleiro, ele foi lá. Para fazer o vaso, o oleiro foi lá, pegou aquele barro e trouxe para a olaria. Olha para mim aqui, você que é vaso na presença de Deus, você que está sendo moldado por Deus para ser um vaso de valor. Deus pode ainda estar trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o oleiro traz o barro para a olaria, e na olaria ele vai fazer o quê? Ele vai preparar aquela terra. Louvado seja Deus. E na preparação da terra, ele começa a tirar as impurezas que irá comprometer o vaso futuramente, e ele arranca, aleluia, alguns espinhos que está no meio daquela terra. Ele começa a tirar os cacos, aleluia, que está ali e que vai prejudicar o vaso futuramente, e ele vai tirando. Esse é o processo de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Ele vai lá, pega tudo e traz para a olaria, e quando ele traz para a olaria, ele começa a trabalhar. Sabe aquele momento que está doendo? Sabe aquele momento que você diz assim, olha, eu não aguento mais, eu vou desistir. Ai, como dói ser tratado. Está tirando espinho, está tirando as impurezas. É o oleiro fazendo a obra, é o oleiro preparando para que o vaso seja um vaso de valor, usado nas mãos de Deus e para a glória, aleluia, de Deus. Impressionante é que o profeta está olhando, aleluia, para aquele movimento, quando de repente, missionária, o vaso cai da mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante. Você sabe o que eu observo aqui, pastor? Eu observo aqui a reação do oleiro no momento em que o vaso cai. Observe que o oleiro, quando o vaso cai, o oleiro não se desespera, o oleiro não entra em pânico, o oleiro não dá nada por perdido. Nada pega a Deus de surpresa. Nada pega o Senhor de surpresa. Deus não se sente surpreendido por ninguém e por nada. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra do jardim do Éden? Você acha que Deus não sabia que Adão e Eva iriam quebrar dentro do jardim? Mas como assim, pastor Marino, você sabe que Deus sabia? Porque se ele não soubesse, ele não teria matado um cordeiro
antes lá do Éden. Ei, louvado seja Deus. Como ele já sabia, ele matou o cordeiro. Ei, preparou a pele, diz assim: eu já estou sabendo que eles vão cair. Ei, quando Deus entrou dentro do Éden, ele não entrou lá surpresa, dizendo assim: epa, ei, o casalzinho caiu, o casalzinho pecou, e agora o que eu vou fazer? Não, ele brada dentro do Éden e diz para Adão assim: Adão, cadê você? Senhor, eu pequei, fica tranquilo, eu já sabia, mas chega para cá, Adão, tem roupas novas para você, tem perdão, ei, tem aqui vestimentas novas. Ei, Deus é misericordioso, Deus tem vestes novas, mesmo quando eu e você escorrega e pisa no tomate, diferente do homem. Porque muitas das vezes, quando um vaso cai e quebra, sabe o que muitos homens fazem? Ir a lá. Para ele, para ela, não tem mais jeito. Tá vendo como cantava? Viu lá? Caiu. Agora o ministério dele não tem mais jeito, e ficam ali, meio que torcendo para o negócio não ir para frente, diferente, aleluia, do oleiro. Quando eu olho para dentro da olaria, diácono, aleluia, eu consigo ver que dentro da olaria não tinha um cesto de lixo, dentro da olaria não tinha um carrinho de mão para carregar os entulhos e jogar fora, não tinha, louvado seja Deus. O que eu vejo na Bíblia é que quando o vaso escapole das mãos do oleiro, o oleiro agora, ele começa a catar da mesma matéria, do mesmo barro, ei, ele vai acrescentar água e vai começar a amassar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o projeto não para. Os meus pecados, os seus pecados não anula o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o oleiro fez daquele mesmo vaso, louvado seja Deus, um outro vaso. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com repetições. Se não deu certo na primeira, Deus irá entrar com estratégia, louvado seja Deus, mas o projeto dele vai se cumprir, louvado seja o nome dos... O projeto dele irá se cumprir, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele fez daquele vaso quebrado um novo vaso, louvado seja o nome do Senhor. Ei, ele não descartou o vaso, ele trouxe para o tratamento, louvado seja o nome do Senhor, e fez daquele vaso um vaso novo, louvado seja Deus. Ei, e o processo voltou ao que? A estaca zero. Eu disse para você que nesta noite, que Deus perdoa, que Deus tem vestes novas. Ei, quando nós pecamos, ei, mas tem o processo, sabe por quê? Porque o pecado faz com que nós venhamos voltar à estaca zero e passar novamente pelo amassar, aleluia, do oleiro. Ei, quantas pessoas têm 10, 20, 30 anos no Evangelho e não saiu ainda do processo do amasso, está sempre sendo amassada. Jeová amassa aqui, ei, daqui a pouco amassa ali, ei, vai, ele daqui a pouco está sendo, mas meu Deus, eu não aguento, é tanto amasso, é tanta prova, mas é Deus trabalhando para fazer um vaso perfeito, para que o azeite seja derramado. Louvado seja o nome do Senhor. É impressionante o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nesta noite. Louvado seja Deus. E eu quero deixar um tema para esta mensagem, para essa saudação nesta noite. E o tema é a restauração na casa do oleiro. A restauração
na casa do oleiro. Deus nessa noite nos trouxe aqui para restaurar a nossa vida de uma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas olham o nosso exterior e não sabem o que é que estamos passando por dentro. Como é a peleja que está travada aqui dentro. Só Deus sabe às vezes como é que nós entramos por estas portas para cultuar ao Senhor. Pois bem, Deus está dizendo para você aqui nessa noite, fique tranquilo, porque a unção da restauração está vindo sobre a tua vida, está vindo sobre a tua casa. Esta é uma palavra profética. Ei, eu não sei como é que está dentro da tua casa, mas há uma restauração da parte de Deus para a tua família, para a tua casa. Há uma restauração. Ei, olhe para cá. Deus nesta noite, Ele está trabalhando, louvado seja Deus, em uma linha que os teus olhos físicos, humanos, não pode ver, mas que o teu espírito já clamou, já clamou, já chorou, já chorou, já clamou, já chorou, já gemeu. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: a restauração, aleluia, na casa do oleiro. Se coloque de pé nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé nesta noite, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Queria convidar aqui meu pastor, ele que sabe tocar. Bendito seja Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, Deus não descarta ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não descarta, aleluia, ninguém. Deus sempre trabalha com vasos quebrados. E nesta noite, aleluia, Ele pode estar sim juntando os cacos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, para fazer vasos novos, para ser usado na presença dEle e por Ele e para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou. Quem sabe canta, aleluia. Tudo que tenho em troca do amor eu falharia. Cante. Pois o amor não se compra, o amor se de graça o recebe. Diga assim, olha, eu quero conhecer Jesus. Eu quero, aleluia, eu quero conhecer. Vamos mais uma vez. Meu orgulho, aleluia, tua humildade, se eu vender troca do amor, declare isso nessa noite, aleluia. Eu
nós nos lançamos no altar e rasgamos não as nossas vestes, mas rasgamos o nosso coração perante o altar nessa noite e declaramos: louvado seja Deus, como vasos desemborcados na presença do Senhor, e dizemos para Ele em uma só voz: Senhor, já que o Senhor é o oleiro, já que eu sou o vaso, então, meu Deus, venha nesta noite com uma apoteose do teu poder sobre a minha vida, e enche do teu óleo santo, Senhor, porque nessa noite, como vaso, eu me desemborco na tua presença e quero sair daqui transbordante de um azeite novo, de um azeite quente. Eu quero ser cheio nesta noite, Senhor, e como vaso eu me coloco nas tuas mãos. Começa a dizer isso para o Senhor nessa noite: Senhor, eu sou vaso e eu quero sair daqui cheio. Eu quero sair cheio do teu Espírito Santo. Eu quero sair cheio da tua presença. Tem gente aqui que irá sair cheio, mas não cheio, que quando colocar os pés lá na porta da tua casa, os demônios que porventura o estavam atormentando lá irá bater em retirada. A obra de feitiçaria, de bruxaria, aonde ele colocar os pés, será desmanchada, será desmanchada, será desmanchada, será desmanchada. Ei, há um azeite fresco descendo aqui nesta noite. Se você é vaso, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor, e vai recebendo. Receba, 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 receba vinho novo, receba azeite novo, porque tu é vaso e veio a casa do oleiro para transbordar na presença do Senhor. Aleluia! Deus se faz presente aqui, adore. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, acende a luz em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aonde Deus está, algo acontece. Pastor Luiz me deu autonomia, me deu a bênção. Essa noite estou debaixo da bênção. Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos entrar em uma peleja espiritual. Os irmãos consagraram a vida deles hoje, durante o dia, e assim como tem feito. E eu, que não sou besta, não fiquei de fora, né?
E nessa noite, veja bem, para a glória do Senhor, ouça bem o que eu vou dizer aqui. Amém? Eu vou proferir algumas palavras. A Bíblia diz que a nossa luta, que hora é isso, Jesus? A nossa luta não é contra o corpo e nem contra o... A nossa luta não é contra o corpo nem contra o sangue. A nossa luta é contra quem, igreja? Os principados e as potestades. Então nós vamos fazer uma oração agora. E todas as palavras não serão direcionadas para você. As palavras têm um alvo. Nós vamos liberar uma palavra e ela tem um alvo. E que palavras são essas? Nós vamos entrar em oração agora para repreender a força do mal. Para repreender a força do mal. Então a sua oração nesta noite, ela tem um alvo. O alvo é o adversário da nossa alma. Então nessa noite, se eu fosse você, eu chamava o mal pelo nome, porque ele tem te atormentar, tem te feito raiva, e dizia para ele assim: oração, escuta que chegou a hora. Você me atormentou lá, me atormentou ali, atormentou aqui, mas chegou a hora é agora, e eu vou transferir a minha peleja, assim como Davi transferiu a peleja dele para o Senhor dos Exércitos, e o gigante foi ao chão. Nessa noite, transfira a sua luta para o Senhor dos Exércitos, e o gigante que está atormentando vai beijar a lona aqui nesta noite, em nome de Jesus. Abaixou, clavas, derraças, que me calabandagaças. Tem fogo no altar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós entramos na Tua presença nesta noite. E como igreja do Senhor, nos foi otorgado a autoridade vinda diretamente do Senhor. Porque o Senhor mesmo disse para nós que no nome do Senhor nós curaríamos enfermos, expulsaríamos os demônios, e se até tomássemos algo mortífero não nos causaria dano algum. É sobre esta palavra, Senhor, que nós estamos orando nesta hora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, nós invocamos o poder do Senhor. Nós começamos agora a transferir a nossa luta para o Senhor. Nós conseguimos agora no mundo espiritual a transferir toda a peleja espiritual para as mãos do Senhor. Pai, vai tomando a causa de cada um aqui nesta noite profética, Senhor. E onde tem um filho, uma filha do Senhor clamando agora, que o Senhor comece a comprar a briga dela. É no nome de Jesus que nós declaramos agora que todo mal vai caindo por terra, que todo mal agora vai batendo em retirada. Todo espírito que não louva a Deus começa a cair por terra, vai perdendo a